Romanos capítulo 8, versículo 19. Esse texto é poderoso. Romanos 8, 19. A Bíblia fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Algum tempo atrás eu estava junto com a minha esposa e ela estava assistindo uma coisa que me impressionou, chama dorama. É nessa hora que você vê os dorameiros todos assim, E eu fiquei rindo porque eu lembrei de quando eu era criança, a única novela que eu assisti na vida chamava A Usurpadora. Era uma novela mexicana. O que você está falando, Carlos Daniel? Continuava falando depois. E todas as vezes, todo o capítulo terminava com uma grande revelação, e o próximo capítulo ia ter uma revelação ainda maior. E a gente acompanhava porque o próximo capítulo vai ter uma revelação ainda maior. Eu lembro que alguns anos atrás, teve uma novela, não sei o nome direito, mas que parou o Brasil no final, porque todo mundo queria saber o final da novela. O ser humano tem esse hábito de ficar buscando a grande revelação das coisas. E sabe, não é só o ser humano, a terra está esperando a revelação dos filhos de Deus. A terra, o seu trabalho está esperando a revelação dos filhos de Deus. Sua casa está esperando a revelação dos filhos de Deus. Seu ministério está esperando a revelação dos filhos de Deus. São pessoas que fluem no sobrenatural. São pessoas que fluem na unção de Deus. São pessoas que se tornaram fontes inesgotáveis do sobrenatural. E eu quero profetizar que você é essa fonte em nome de Jesus. Graças a Deus pelos 32 améns, o aleluia da irmã lá atrás. Vou falar de novo. Eu quero profetizar que você é essa fonte que Deus quer levantar nessa terra. E a grande revelação é essa. Deus está esperando que os filhos de Deus se posicionem como fontes nessa terra. Vamos continuar lendo o texto. A Bíblia continua no versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Na outra versão, ele usa uma palavra que já vou usar. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe, a terra está esperando que os filhos de Deus manifestem a glória de Deus. Quando Deus levanta alguém que se revela como filho de Deus, é alguém que passa a carregar algo que a terra está esperando. Sua família está esperando que alguém se torne fonte lá dentro. Sua família está esperando que alguém seja a fonte de alegria, de unção, de poder, de paz, no meio de um mundo tão conturbado. Sua empresa está esperando que alguém seja uma fonte de governo, de liderança, daquilo que Deus está fazendo na terra, de palavra, de profundidade bíblica. Seus vizinhos estão esperando a revelação de uma fonte do sobrenatural, e essa fonte é você. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus quer fazer algo simples. Deus quer quebrar ciclos que a terra foi estabelecida, sujeitada. Existem ciclos de derrota que são praticamente infinitos. Eu estava conversando esses dias para trás com um discípulo, e ele falou algo que eu ri muito. Ele falou assim: bispo, eu estou chorando porque eu estou gordo, e eu estou comendo porque eu estou triste. E eu fiquei olhando, eu falei: como é que sai disso agora? E eu fiquei rindo, porque é mais ou menos o que está acontecendo hoje na terra. A terra está sujeita a ciclos que o diabo conseguiu colocar. E esses ciclos só são quebrados quando o Filho de Deus se manifesta, quando o Filho de Deus se revela naquele lugar. Sabe, a sua casa está esperando alguém que carrega essa paz, a paz que excede todo entendimento. Alguém que carrega essa alegria, alguém que se torna a fonte dessa alegria, independente da circunstância. Apóstolo Paulo fala assim: porque eu aprendi a viver feliz em qualquer circunstância. Isso aqui é um aprendizado. Ele se posicionou e ele se tornou uma fonte. Eu queria que você desse um sorriso para o teu irmão e avisa ele, fala: você é a fonte que Deus quer levantar. Coloca a mão no ombro dele como um profeta de Deus, fala: você é a fonte que Deus está levantando hoje.
Fala para ele, fala, o ciclo está sendo quebrado e novas estações estão sendo liberadas. O ciclo de derrota, o ciclo de tristeza, o ciclo de depressão, o ciclo de ansiedade está sendo quebrado e Deus está liberando uma nova estação do sobrenatural, onde cada passo é um passo de avivamento, de glória, de resposta de Deus. E esse ciclo se inicia, essa estação se inicia através de você, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você de maneira bem rápida 5 ciclos que são quebrados a partir do momento que um filho de Deus se torna uma fonte nessa terra, que o Filho de Deus se revela. O primeiro ciclo é o ciclo da inutilidade. A outra versão desse mesmo texto fala que a terra foi sujeita à inutilidade. A vaidade e inutilidade é a falta de propósito. Todas as vezes que uma fonte de Deus se levanta, o propósito do Senhor vem junto. Na verdade, o que levanta essa fonte começa com um propósito, e ele exala o propósito de Deus. E as pessoas que estão ao redor, sem propósito, passam a caminhar debaixo do propósito de Deus, porque a fonte do propósito se levantou, quebrando o ciclo de inutilidade. Existem pessoas que estão aqui hoje, inclusive, que estão vivendo um ciclo de inutilidade porque perderam o propósito, e elas caminham sem entender o que vai acontecer agora, e parece que a vida não tem mais projeto, parece que a vida não tem mais o porquê de algo, parece que as coisas não valem a pena. E eu quero te falar uma coisa, querido: seu trabalho no Senhor não é vão. Agora, fora do Senhor, realmente é simplesmente correr atrás do vento. E toda pessoa que está vivendo de maneira inútil é uma pessoa que infelizmente não entendeu o propósito de Deus, ou que perdeu o propósito de Deus. Existem pessoas que estão caminhando aqui hoje e elas parecem que estão vivendo no automático. Elas levantam, trabalham, elas voltam para casa, aí assiste alguma coisa, aí come, aí dorme. E amanhã a mesma coisa, e depois de amanhã a mesma coisa. Alguns anos atrás uma mulher chegou para mim logo após um culto e falou: bispo, eu estou vivendo um problema assim, 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 assado, um problema muito grande. Eu falei: misericórdia, há quanto tempo? Ela falou: há 14 anos. Eu falei: misericórdia, tudo isso? Ela falou: só isso. Eu falei: como assim só? Ela falou: minha irmã está vivendo o mesmo problema há 22. É engraçado como as pessoas vivem num ciclo sem perceber, e elas vão repetindo a história, e elas vão repetindo, e os dias se repetem, e o tempo vai indo embora, a força vai indo embora, porque ela está sujeita a um ciclo de inutilidade, onde simplesmente as coisas são perdidas, jogadas fora. E existem algumas pessoas que estão aqui hoje que simplesmente estão jogando a vida fora, do tempo fora. E como é fácil jogar o tempo fora, como é difícil usar o seu tempo para coisas produtivas. Você tem que se forçar aquilo. Agora, passar a madrugada inteira assistindo Netflix é fácil, verdade, não é? Você coloca o próximo episódio, o próximo, e você está perdendo, e nem está entendendo, nem está prestando atenção de que a vida está ficando inútil. Como é fácil pegar o celular e começar a jogar qualquer joguinho e perder a vida. E a vida está passando. Alguns dias atrás eu estava com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a Milena e o Davi. E os 2 vieram animados para contar algumas coisas para mim da escola. Papai, sabe quando tem tanta novidade que eles até atropelam. E eu estava com o celular, e eles estavam falando, e eu estava resolvendo um problema. Aí de repente os 2 pararam. E eu falei: os 2 pararam de falar, o que aconteceu? Eu olhei para trás, os 2 falaram: vai prestar atenção agora? E naquele momento eu fiquei olhando e falei: como é fácil perder o tempo e investir o tempo em coisas que não são preciosas. E como é difícil investir as coisas naquilo que realmente tem devido valor. Mas todas as vezes que Deus levanta uma fonte na terra,
Ele começa a ajustar as coisas. E a presença de Deus vai ajustando as coisas. A primeira coisa que é ajustada é o propósito, vai ajustando a vida. E se você estava vivendo um ciclo de inutilidade, eu quero falar algo para você. A presença de Deus vai ajustar a sua vida ao propósito de Deus. E as coisas passam a viver no devido lugar. Um ajuste de prioridade. Quem está comigo fala amém. Quem está comigo fala amém. O segundo ciclo que é quebrado é o ciclo da infertilidade. É a falta de fruto. É interessante como Deus faz coisas sobrenaturais. E todas as vezes que Deus faz algo sobrenatural, quebrando o ciclo de infertilidade, é porque alguém se levantou. Alguns anos atrás eu fui pregar numa igreja. E foi muito bom o que Deus fez. E assim que eu desci do púlpito, o Espírito Santo falou comigo: fala com aquela mulher que daqui a 1 ano ela vai ter um filho. E eu falei: chá comigo, Deus. Eu já estava preparado para falar: eis que te digo. E a mulher veio descendo. Ela chegou próxima ao púlpito. E ela falou: bispo, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: pode falar que eu vou orar sim. E antes de eu falar qualquer coisa, ela falou: porque eu quero ter um filho. Eu falei: olha Deus agindo. E ela falou assim: mas eu sou estéril. Eu falei: diga mais. E ela começou a falar: eu fiz tal procedimento e é impossível que eu tenha filhos. E eu comecei a ouvir. Enquanto ela estava falando e chorando, eu estava brigando com Deus, falando: não falo, Deus. E Deus falando: fala. Eu falando: não. E Deus falava comigo: fala. E eu falava: não. E o Espírito Santo falou comigo: fala. E eu falei: eis que te digo, Deus, não falo. Até que Deus me incomodou tanto que eu falei: deixa eu te falar uma coisa, chama o seu marido. Ela foi lá, buscou o marido. Na hora que ela chegou, eu falei com ela: o Espírito Santo falou comigo que daqui a 1 ano vocês vão estar carregando um filho. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer. Comecei a orar com eles. Orei durante 5 minutos com eles e falei: vai. 1 ano se passou. E na época as igrejas estavam no momento que vinham para a sede. E as igrejas vieram para a sede lá em São Paulo. E acabou o culto, foi algo maravilhoso. Na hora que eu desci do púlpito, eu vi um casal chegando com uma criança no colo. E eu fiquei olhando e falei: eu conheço esse casal. E cada passo que eles davam eu falava: não. E eles começaram a se aproximar e eu falava: não. E quando eles chegaram bem pertinho de mim, eu falei: adotou? Porque era impossível. E a fala dela comigo foi: os médicos não sabem explicar. Inclusive os médicos converteram e Deus fez um milagre. Que coisa poderosa. Todas as vezes que um homem de Deus se levanta, que uma mulher de Deus se levanta, é porque Deus vai quebrar um ciclo de infertilidade. E se você estava passando por um ciclo de infertilidade, não tinha fruto, as coisas não fluíam, você fazia tudo que era possível e nada acontecia, hoje a glória de Deus vai colocar as coisas no devido lugar, e você vai passar a ter fruto, e você vai ser uma fonte do sobrenatural de Deus nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Quero ouvir um amém de quem crê. Eu quero ouvir um amém de quem crê. Terceiro ciclo que é quebrado é o ciclo da impossibilidade. E existe uma diferença entre infertilidade e impossibilidade. Infertilidade é a falta de fruto. Impossibilidade é a falta de caminhos. Existem pessoas que estão aqui hoje, que elas estão presas numa situação em que elas não têm caminhos para ir. E elas não têm o que fazer, elas falam: para onde que eu vou? Deus, o que eu faço agora? Qual que é o caminho que eu posso seguir? E você começa a enfrentar situações que vão te espremendo e não tem saída. Alguns meses atrás, um discípulo chegou para mim e começou a contar as batalhas que ele estava sofrendo. E eu comecei a olhar e eu falei: o que eu falo agora? Porque Deus nos espreme de vez em quando. E eu fiquei olhando falando: o que eu falo agora? E ele foi falando e ele terminou falando: o que eu faço agora, bispo? E eu falei:
Não sei. Porque aparentemente não tem caminhos naturais. Mas eu falei assim: o nosso Deus é um Deus que cria um caminho. E se existir impossibilidade, Deus vai criar um caminho. A Bíblia fala que Ele cria um caminho no meio do deserto. Algo que era impossível, algo que não tem possibilidade. Nosso Deus é um Deus que cria caminhos no meio do deserto. E eu comecei a orar com Ele. E naquele momento Deus foi dando direções claras. E aquilo que não tinha caminhos passou a ter vários caminhos. E várias estratégias e várias direções de Deus. E se você está passando por isso hoje, eu quero profetizar na sua vida: a glória de Deus vai abrir um caminho. Deus vai abrir um caminho no meio do deserto. Batalhas onde você não consegue enxergar a situação, circunstâncias que te empurram e você não sabe o que fazer. Deus vai criar um caminho no meio do deserto, como garante a palavra de Deus. Alguns anos atrás eu fui visitar um casal de amigos, eu e minha esposa, em Dubai. E eles moravam lá e ele falou: Gabriel, você tem que visitar um passeio no deserto. E eu falei: vamos. E na hora que a gente estava dentro do carro, o carro vai na estrada e de repente ele entra no meio da areia. Eu falei: querido, como é que ele vai saber como que volta? Ele falou: não, ele sabe o caminho. E nós começamos a entrar dentro do deserto, e andando, e eu falei: não tem como voltar mais. E aí o GPS não funcionava mais. E eu falei: Jesus, e agora? Ele falou: fica tranquilo que ele sabe a direção. E eu falando: mas eu não consigo ver a direção aqui, não tem possibilidade, é só areia para tudo quanto é lado. Ele falou: mas o guia sabe a direção. Deixa eu te falar uma coisa poderosa, querido. Por mais que você esteja no meio do deserto, o nosso Senhor Jesus é o guia e Ele sabe a direção. E Ele vai te dar uma direção clara. Então ouvirás uma voz por detrás dizendo: esse é o caminho, andai por ele. É isso que a Bíblia diz em Isaías. E todas as vezes que um filho de Deus se levanta como fonte nessa terra, Deus está levantando uma nova estação com caminhos claros. Deus vai te dar caminhos claros para circunstâncias que você não enxergava possibilidade, para circunstâncias que você não enxergava caminhos. Hoje o Espírito Santo de Deus vai te dar direções claras, em nome de Jesus. O quarto ciclo que é quebrado, quando um filho de Deus se manifesta, se revela, uma fonte de Deus se levanta, é o ciclo da escassez, que é diferente da infertilidade. Infertilidade é a falta de fruto completa. Escassez é tem, mas tem tão pouquinho, está tão escasso. É a falta de abundância. Querido, nosso Deus é um Deus tão abundante que tudo que Ele vai fazer, Ele faz em abundância. Ele vai colocar a estrela no céu, meu filho. Ele não coloca uma não, Ele coloca trilhões. Ele vai fazer fruto. Ele não faz um fruto não, Ele faz fruto. Meu Deus do céu, haja fruto, a ponto de você falar: não gosto daquele. Nosso Deus é um Deus de abundância sempre. E de vez em quando Ele nos permite passar por ciclos de escassez, que é um momento onde nós aprendemos a confiar em Deus. E aí Deus levanta uma fonte nessa terra que se torna uma fonte de abundância. Estava pregando no culto das 18 e esse texto é maravilhoso. A Bíblia fala que fluirão do seu interior rios de água viva. Fluirão o tempo inteiro, é abundante, é abundante. E se você está vivendo um tempo de escassez, eu quero profetizar que a glória de Deus vai trazer um novo tempo, uma nova estação. A unção de Deus vai liberar uma estação de abundância. E é chegado um tempo de abundância sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério, sobre a sua equipe, sobre a sua descendência. É chegado um tempo da abundância de Deus sobre a sua vida. O último ciclo que é quebrado com a manifestação dos filhos de Deus, uma fonte de Deus levantando na terra, é o ciclo da mortandade. Existe um texto que fala: a mortandade que assola ao meio-dia. Ciclo de morte que fala de falta de vida. Existem pessoas que você olha para ela e falta vida nela. Tudo. Tem gente que você olha e transmite vida.
A pessoa, ela transmite vida. Existem outras pessoas que ela transmite. Dá até desespero de andar com essas pessoas, verdade ou não é? Você anda com elas, você fala, misericórdia, ela parece uma sanguessuga de vida. Ela faz, gruda em você e ela suga a vida de você. E de repente você começa a andar com ela, você também está assim, misericórdia. Mas a partir do momento que Deus te levanta como uma fonte, querido, o ciclo de morte é quebrado. E existem pessoas que estão presas em ciclos de morte. Falta vida na casa, falta vida no casamento, falta vida no ministério, falta vida, ela não transmite mais a vida. E quando a glória de Deus se revela, o ciclo de morte é quebrado. A Bíblia fala, eu quero só citar esse texto por causa do tempo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, versículo 14: chegando-se, tocou o esquife. Jesus para um funeral, querido. E as duas multidões são um exemplo maravilhoso, porque existe uma multidão vindo no funeral de um filho de uma viúva. A única coisa que aquela viúva tinha era o filho, e agora o filho morreu. E eles estão vindo em profunda tristeza, amargura, de um lado. E do outro lado tem uma multidão vindo, que é a multidão que está acompanhando Jesus, vendo milagres atrás de milagres, e tudo é uma resposta de Deus, e existe alegria fluindo deles, existe vida fluindo deles. De um lado a multidão vê morte, do outro lado a multidão vê vida, e de repente as duas multidões se encontram, e Jesus toca o caixão, algo que não se podia fazer. E Jesus toca o caixão, todo mundo está tentando entender o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora? Eu fico imaginando a multidão que estava acompanhando a morte falando, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia, o que ele está fazendo? E a multidão que estava acompanhando a vida falando, tem mais um que vai ressuscitar hoje. E a Bíblia fala que Jesus fala ao menino, levanta-se. E o menino se levanta, o menino se assenta no lugar da morte. O lugar da morte que estava carregando a morte passa a ser o lugar da ressurreição, por causa da glória de Deus. E se você estava enfrentando ciclos de morte, eu quero profetizar que é chegado o tempo de ressurreição na vida. É chegado o tempo de ressurreição na casa, no casamento, na empresa, nos negócios. É chegado o tempo de ressurreição. E eu quero ouvir um amém daqueles que creem. Eu quero ouvir um amém daqueles que têm convicção. Deus está fazendo algo hoje. Deus está manifestando a sua glória. E eu quero encerrar esse mesmo texto que nós lemos no começo. A Bíblia, ele continua falando que existem 3 gemidos. 3 gemidos. O primeiro gemido é o gemido do Espírito Santo, que intercede por nós. Intercede por nós. O segundo gemido é o gemido da terra, que está clamando pelo levantar de novas fontes, de revelação de filhos de Deus. E existe um no meio, que é a igreja clamando para a manifestação da glória de Deus, para que Deus levante a igreja cada vez mais como uma fonte. E à medida que a igreja vai clamando, e o Espírito Santo vai clamando junto, com gemidos inexprimíveis, e a terra vai clamando, falando, aparece algum filho de Deus aqui, os 3 se ajuntam, e o sobrenatural de Deus passa a fluir. Por que eu estou falando isso? Porque é chegado o tempo da manifestação da glória de Deus, colocar a sua vida no devido lugar, ajustar as coisas. Quando a presença de Deus vem, ela ajusta as coisas. Quando a presença de Deus vem, ela ajusta aquilo que é prioridade, ela arranca aquilo que não tem necessidade, e ela coloca tudo no devido lugar. E a pessoa que carregava a morte passa a carregar a vida. A pessoa que carregava a escassez passa a viver de abundância. A pessoa que só vivia em impossibilidade passa a enxergar novos caminhos. A pessoa que vivia era infrutífera, de infertilidade, passa a ter frutos, passa a ver o fruto nascendo. E a pessoa que carregava ciclos que estavam impedindo, passa a enxergar novas estações. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Essa é uma noite que Deus está levantando fontes inesgotáveis nessa terra.
quando Ele faz isso, quando o Senhor faz isso, Ele quebra ciclos em que a terra estava presa. Eu queria que você avaliasse a sua própria vida. Esses 5 ciclos que eu preguei, talvez você esteja vivendo um deles. Ciclo de inutilidade, falta de propósito. Ciclo de infertilidade, falta de fruto. Ciclo de impossibilidade, falta de caminhos. Ou talvez um ciclo de escassez, a falta de abundância. Ou talvez o ciclo de morte, falta da vida. Talvez você esteja preso num desses ciclos, mas a presença de Deus se faz real nesse lugar. Você que sente o Espírito Santo de Deus te incomodando, porque parece que você está preso num desses ciclos. E enquanto eu estava ministrando, você sente o Espírito Santo está falando comigo. Eu sinto que existem pessoas que estão aqui, que o Espírito Santo foi falando a partir do momento em que eu estava pregando. E você começou a reconhecer alguns ciclos que você está preso. Mas hoje é dia da manifestação da glória de Deus.